A partir de agora você fica com Nossa Saúde aqui na TVAL. O tema de hoje é o coração, o músculo mais importante do corpo humano, responsável por levar alimento e oxigênio às células. As doenças cardíacas são as que mais matam no Brasil, são cerca de 1.000 vítimas por dia. Então a prevenção é a melhor forma de cuidar desse órgão. Vamos saber o que fazer e o que evitar para manter o coração saudável. Fique com a gente! Nós vamos receber aqui no estúdio o Dr. Daniel Medeiros Moreira, cardiologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção Santa Catarina. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde, prazer lhe receber. Prazer, Rafaela, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares com você e com os telespectadores. Legal levar essa informação, né? Sim, importante. Dr. Daniel, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem o cardiômetro, né, que ele monitora aí o número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. O que ele tem apontado? Quais são os índices no país? O cardiômetro é uma forma simples de tentar mostrar a importância das doenças cardiovasculares e as consequências dela. Então, hoje o cardiômetro ele mostra que nesse ano já ocorreram em torno de 300.000 mortes e mostra que a doença cardiovascular ela é mais frequente como causa de morte, inclusive que, por exemplo, o câncer, em torno de 2 vezes, e que doenças infecciosas. Então, mostra a importância dos cuidados para evitar uma causa frequente de morte no Brasil e no mundo. Esses números eles estão crescendo? O que apontam os índices? Na verdade, a doença cardiovascular, principalmente a doença isquêmica, o que quer dizer doença isquêmica? Principalmente infarto, ela teve uma série de melhorias por conta do atendimento desses pacientes quando tem um infarto, por exemplo, ou alguma situação como essa. Mas, ao mesmo tempo, não se consegue melhorar completamente por conta de um detalhe, que é a questão da prevenção. Então, se melhorou muito o atendimento do paciente que chega com infarto, das perspectivas com relação ao tratamento clínico, medicamentos, com até formas de tratamento, angioplastia, cirurgia, mas ao mesmo tempo tem um percentual de pacientes que a gente não consegue salvar, entre aspas, por falta da prevenção. Então quer dizer que está faltando ainda um pouco de cuidado por parte das pessoas, uma atenção maior ao seu coração. Sem dúvida. Né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar na questão da prevenção, que é fundamental, né, doutor? Antes disso, eu queria saber o seguinte, quais são os fatores de risco para uma doença cardiovascular? Assim, na verdade a gente tem vários tipos de doença cardiovascular, focando principalmente na doença isquêmica, no infarto, angina e todos esses tipos de problemas. Nós temos vários fatores etiológicos, várias causas que somadas podem fazer com que o paciente tenha um evento como esse. Por exemplo, cigarro, tabagismo, talvez uma das coisas que mais auxilia na formação da aterosclerose, que é a presença da gordura que se deposita nas artérias, nos vasos e que consequentemente pode levar a esse problema. O colesterol alto, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, obesidade, o fato de ter sedentarismo, da pessoa não praticar atividades físicas regulares, hipertensão, pressão alta, diabetes. Além disso, existem uma série de outros fatores, como por exemplo fatores genéticos, que podem fazer com que a pessoa tenha mais risco de ter esse envolvimento. Então, a história familiar, ou seja, o fato de já ter alguém na família que teve um evento cardiovascular, aumenta o risco dessa pessoa ter esse evento, ter esse infarto. Já acende o sinal de alerta. Sem dúvida nenhuma. Aí o senhor falou de vários fatores, né? Em primeiro lugar, o senhor falou do tabagismo, que eu acho que é a principal causa, não? Na verdade, são várias causas somadas. Eu sempre gosto de fazer uma pequena analogia com os pacientes, que às vezes um paciente interna com infarto, puxa, eu tive uma vida tão regrada, não fumava, mas na verdade a doença cardiovascular, principalmente o infarto, é como se fosse uma pequena balança, em que se passasse um determinado peso, esse paciente desenvolve essa doença. E algumas pessoas, elas têm vários pezinhos, da pressão alta, do diabetes, do colesterol alto, da obesidade, do sedentarismo, que foram sendo colocados até um ponto que aquela balança pende para o lado da doença. E algumas pessoas têm, eventualmente, um peso muito grande de um fator de risco. E às vezes esse fator de risco pode ser o fator genético, pode ser um fator que a gente não conhece ainda. Então existem várias coisas que podem contribuir. E é claro,
O ideal é ficar longe de todas essas causas para evitar que essa balança possa pender para o lado do infarto, né? Aí explica um pouquinho mais para a gente, assim, com mais detalhes, né? Como é que o tabagismo, como é que o sedentarismo, tudo isso pode levar a uma doença cardiovascular? Exato, é muito interessante que, na realidade, puxa, eu estou fumando, meu avô fumou até tantos anos, aquilo que a gente comentou, que é a questão dos fatores, mas basicamente de uma forma bastante simplista, mas são todos fatores que vão acabar lesando o vaso e facilitando com que o colesterol ruim se deposite nesse vaso e auxilie aos poucos na formação dessa placa de gordura. E essa placa de gordura, ela pode ficar indolente, pode ficar sem fazer nada por anos. E em algum momento, por algum motivo, um pico de pressão, alguma outra coisa, ela acaba se rompendo para dentro do vaso. E quando isso acontece, ela forma um coágulo e interrompe o fluxo nesse vaso, nessa artéria, levando ao infarto. O infarto nada mais é do que uma parte, uma porção do coração que deixa de receber sangue por conta de uma oclusão completa desse vaso. Doutora, a má alimentação também conta nessa balança aí, também é um fator de risco. A gente está comendo pior, né? Exato. As pesquisas mostram como a gente tem se alimentado de uma forma não tão saudável. E qual é o impacto disso no nosso coração? Excelente. Na verdade, para essa balança que a gente comentou, a má alimentação ela acaba funcionando de duas formas. Primeiro, uma má alimentação, principalmente baseada em produtos industrializados, com alto consumo de carboidrato, ela acaba gerando uma facilidade para que o paciente tenha obesidade, que por si só é um dos fatores de risco. E alguns estudos têm demonstrado que alguns alimentos parecem prevenir. Por exemplo, o consumo de frutas e vegetais funciona como um fator protetor. Da mesma forma, eles acabam fazendo com que a pessoa que consome mais frutas e vegetais tenha um peso mais controlado e evite que tenha esse outro fator que é a própria obesidade. Outra coisa é que uma alimentação saudável, ela também impede outros fatores, como por exemplo diabetes, hipertensão. Então, o controle adequado da alimentação, consequentemente, vai evitar que a gente tenha outros fatores de risco, que são fatores de risco para doença cardiovascular. Agora, entre os alimentos, quais são os mais prejudiciais para o coração? Sem dúvida nenhuma, são aqueles ultraprocessados. Então, são alimentos que acabam tendo gordura trans, que acabam tendo muito sal. Sempre se fala muito da gordura, mas principalmente a gordura trans, ela é um pouco mais complexa. O carboidrato, por si só, ele não é um fator de risco para a doença cardiovascular, mas ele acaba fazendo o aparecimento desses outros fatores que a gente comentou. Então, o consumo exagerado de carboidrato, doces, eles acabam auxiliando na formação da obesidade, diabetes e todas essas consequências, né? Então, tem que ter uma alimentação regrada, consumo de frutas e vegetais, com menos carboidrato, principalmente carboidrato como açúcar refinado, farinha branca, que são coisas que acabam sendo carboidratos que geram picos glicêmicos muito mais precoces e consequentemente, trazem prejuízo para o indivíduo, para a doença isquêmica, para a doença cardiovascular, como para outros problemas também. O álcool. O álcool é uma questão nevrálgica, uma questão muito complexa. Por quê? O álcool em excesso, ele traz sim prejuízo com o aumento da pressão arterial e pode provocar outras doenças cardiovasculares, por exemplo, a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, ele pode estar associado ao álcool. Eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque às vezes as pessoas acabam interpretando de uma forma diferente. Para a doença isquêmica em si, para o infarto e tudo mais, existem alguns estudos que mostram que o álcool pode ter benefício. Mas muito cuidado para quem assiste isso, porque não estou estimulando ninguém a começar a ingerir álcool. Até porque o peso do álcool, ele pode trazer prejuízo, como eu já falei, para outras consequências cardiovasculares e para outras doenças em geral. Por exemplo, câncer do trato digestivo, doenças hepáticas, além de problemas outros, como por exemplo, violência, acidentes e tudo mais. Então, tem um estudo muito interessante dinamarquês que ele fez isso. Ele pegou e disse assim, puxa, tem dados que mostram que talvez o álcool possa trazer algum benefício para a redução do infarto pequeno. Será que se eu utilizar esse álcool como uma forma de medicamento, eu vou conseguir prevenir mortes? Não. Não porque, apesar de reduzir de forma discreta a doença cardiovascular, ele acaba trazendo consequências negativas de outra forma. Então, para infarto,
aparentemente não traz prejuízo, mas traz prejuízos de outras formas, como por exemplo insuficiência cardíaca, aumento da pressão e por aí vai. A minha recomendação é que talvez aquela pessoa que consome uma quantidade de álcool muito pequena, ela não precisa ficar tão preocupada com relação à doença cardiovascular. É bastante interessante que às vezes eu tenho alguns pacientes idosos que têm um consumo, principalmente de descendente italiano, puxa, eu tomo uma meia taça de vinho por dia. E às vezes vem com a esposa, olha, ele toma vinho, não sei o quê, quase todo dia toma uma meia taça de vinho. Aí, querendo que eu reprima isso, sem outros problemas, isso não tem problema em continuar, mas com muito cuidado. Doses, claro, bastante controladas para evitar que um excesso possa trazer algum prejuízo. Mas de forma nenhuma, alguém que não tome deve iniciar com bebida alcoólica para prevenir doença cardiovascular. Não, isso jamais, de jeito nenhum. E doutor, e aí quais são assim, alguns sinais que aos quais as pessoas devem ficar atentas e que pode indicar aí que o coração não está tão bem, não está tão saudável? Interessante a pergunta. Bom, na verdade, falando da doença cardiovascular como, por exemplo, o infarto, a gente tem duas possibilidades. Às vezes, a primeira manifestação de uma doença por uma lesão, uma aterosclerose, ela pode ser já o infarto. E aí o infarto é a dor no peito, em geral em queimor, que pode correr para braços para pescoço. Às vezes essa primeira manifestação já é com a morte cardiovascular. E em outros casos, essa doença é uma doença gradativa, em que o paciente começa a ter dor aos esforços, e isso começa a aparecer aos poucos e que acaba acendendo um alerta. Isso a gente está falando das oclusões de coronárias, mas existe uma série de outras doenças cardiovasculares que apresentam sintomas diferentes. Por exemplo, o cansaço, a falta de ar para fazer atividades físicas, às vezes é uma manifestação da insuficiência cardíaca, do coração fraco. Desmaios ou sensação de desmaios pode ser manifestações de arritmias graves, pode ser manifestações de doença nas válvulas. Então, chama atenção, palpitação, coração disparado, algumas arritmias. Então, existem uma série de manifestações que podem aparecer de doenças cardiovasculares as mais diversas possíveis. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora, nós vamos para um intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Vamos falar sobre prevenção para manter o coração saudável. Até mais! Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo hoje com o Dr. Daniel Medeiros Moreira, que é cardiologista, falando aí sobre a saúde do coração. Doutor, vamos lá. Quais são as doenças cardiovasculares mais frequentes? Bom, a gente tem uma gama bastante ampla, como eu havia comentado. É claro que o infarto e as doenças isquêmicas, se eu falo doença isquêmica, basicamente é aquelas doenças que provocam deposição de gordura nas artérias e, consequentemente, fazem com que exista uma redução de fluxo sanguíneo para o coração. E, às vezes, esse tipo de alteração acaba provocando outras. Entre elas, a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, que, em geral, faz com que o coração não tenha força suficiente para bombear o sangue, trazendo consequências como aquelas que eu mencionei, como, por exemplo, falta de ar, água no pulmão e por aí vai. Mas temos outras, por exemplo, alterações de válvulas. Válvulas são como portas de saída do coração e uma das doenças que tem se tornado bastante prevalente, principalmente em idosos, por exemplo, é a estenose aórtica. É uma porta de saída do coração que ela fica mais trancada, evitando que o sangue acabe saindo e, consequentemente, esse paciente pode desmaiar, pode ter dor no peito, pode ter falta de ar. Existem outros problemas em outras válvulas também que podem provocar sintomas parecidos. Arritmias, arritmias é um tema amplo em que a gente tem desde arritmias mais simples, que qualquer um pode ter, benignas relativamente, até arritmias que podem provocar problemas mais sérios e até eventualmente a morte. Então, esses talvez sejam os problemas mais comuns. Claro que se a gente for abordar outros temas, temos doenças musculares do músculo cardíaco, temos outros problemas, infecção como endocardite, mas são temas mais amplos. Sim. Talvez esses que eu mencionei sejam os mais comuns. Os principais. E aí,
quando procurar um médico, né? Só quando a pessoa tem, de repente, algum sinal, algum sintoma? Ou é importante que todos nós façamos o check-up? E aí, de quanto em quanto tempo? A partir de que idade? Conta pra gente. Perfeito, perfeito. Excelente pergunta. Na realidade, quando a gente sabe que a doença isquêmica ela é a doença que mais mata, seria interessante que qualquer pessoa que tem mais de 40 anos ou que tem fatores de risco já conhecidos, ela tenha um acompanhamento médico. E esse acompanhamento médico, por incrível que pareça, ele passa necessariamente por uma avaliação com anamnese e exame físico, ou seja, uma história do médico, que pode ser um generalista, um médico da unidade básica de saúde, um exame físico adequado e com exames bastante simples, um eletrocardiograma e exames de sangue, que vão avaliar colesterol, glicemia. Com base nesses dados, nós vamos conseguir avaliar os fatores de risco que esse paciente tem, nós vamos conseguir estimar o risco que ele apresenta. Com base em várias pesquisas que já foram desenvolvidas, nós temos a possibilidade de colocar cada paciente avaliado em calculadoras de risco e estimar se esse risco é um risco baixo, se esse risco é um risco intermediário, se ele é um risco alto. Se ele é um risco baixo, excelente. Vamos continuar só com estímulo para atividade física regular, uma alimentação saudável, porque esse paciente está de parabéns, ele pode continuar dessa forma. Agora, se o paciente tem um risco alto, nós podemos instituir medidas para evitar que ele tenha problemas mais sérios. É claro que, eventualmente, nós precisamos de algum outro exame complementar, dependendo do risco do paciente. Mas, na maioria dos casos, exames simples, baratos, são suficientes para a gente poder estimar esse risco e abordar esse paciente antes que o problema apareça, problemas sérios que a gente já mencionou. Bem importante deixar isso claro, porque de repente algumas pessoas podem pensar, nossa, eu vou ter que procurar um médico, eu vou ter que fazer exames caríssimos, eu não tenho condições, ou seja, não tem desculpa, né? Lá na sua unidade de saúde, ali bem pertinho do seu bairro, você pode fazer os exames principais, né? Exato, exato. Os exames mais simples são aqueles que são os mais importantes para avaliar o risco cardiovascular desse paciente. Maravilha. E aí a pessoa fez os exames, aí veio o diagnóstico, está com um problema no coração. É claro que a gente sabe, como o senhor falou, são várias as doenças cardíacas, mas de forma geral, qual é o tratamento para essas doenças? Ela passa por remédio, por cirurgia? Qual é o tratamento? Bom, eu vou tentar fazer um pequeno resumo do que a gente poderia fazer. Por exemplo, do paciente que não teve a doença estabelecida ainda, um paciente que tem um risco cardiovascular mais alto, aquele que eu vou fazer a prevenção, que eu já imagino que ele tenha algum grau de deposição de gordura nas artérias. Esse paciente, primeiro de tudo, vai ter que mudar o estilo de vida, parar de fumar, controlar a diabetes, controlar a hipertensão, e existem medicamentos específicos para isso. É uma coisa que é bastante comum em pacientes de alto risco ou naqueles que já tiveram infarto, que nós tenhamos que prescrever um medicamento como, por exemplo, as estatinas, que são medicamentos para controle do colesterol. A primeira coisa que a pessoa fala assim, puxa, o meu colesterol sempre foi bom, por que eu vou usar um remédio para o colesterol? Porque é uma das medicações que mais auxilia na redução dessa deposição de gordura nas artérias e na estabilidade das placas de gordura que esse paciente possa vir a ter, reduzindo o risco de ele ter infarto. Existem, claro, outros medicamentos que acabam controlando a pressão, medicamentos para o controle do diabetes. Nos casos de pacientes que tenham um coração fraco, tenham insuficiência cardíaca, nós temos que utilizar algumas medicações, por exemplo, para evitar que acumule líquido no pulmão, que ele consiga reduzir esse cansaço. Em pacientes que têm uma arritmia, nós temos medicamentos antiarrítmicos. É claro que um paciente que chega com infarto, por exemplo, nós temos que ter muito cuidado, que esse paciente ele deve ser atendido o mais breve possível. Então, se algum dos telespectadores venha em algum momento ter uma dor de forte intensidade, o mais importante é que essa pessoa procure de forma urgente uma unidade de atendimento hospitalar ou de repente uma UPA, porque o tempo que passa do início dessa dor até o momento em que se desoclua essa lesão que esse paciente tem, essa oclusão desse vaso, ele pode ser definitivo para que esse paciente tenha alguma série de alterações cardiológicas ou não, que podem fazer com que ele tenha, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que é o coração mais fraco. Então, hoje se sabe que o infarto, quanto mais rápido o tratamento, melhor. E para isso, o que pode se fazer? Existem medicamentos que dissolvem esse coágulo de forma rápida, ou esse paciente pode fazer o que a gente chama de uma angioplastia, que é a colocação de uma molinha para que esse fluxo de sangue volte a passar e faça com que aquele território do coração não fique sem sangue e não desenvolva um coração fraco por conta desse infarto. Quanto mais tempo esse paciente
fica sem o tratamento adequado, mas sem desenvolver essas alterações, tá? É claro que em algumas ocasiões é necessário, sim, cirurgia, por exemplo, em problemas valvares, que é necessário se trocar uma válvula, ou em algumas situações, como alguns distúrbios em que é necessário marca-passos. Então, a doença cardiovascular é muito ampla, tem várias facetas e em cada uma delas existe algum tipo de tratamento. E quanto mais cedo diagnosticar, melhor é o tratamento, sem dúvida mais nenhuma. Efetivo é o tratamento. Sem dúvida nenhuma. Doutor, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber como é que as pessoas estão cuidando do coração. Será que elas cuidam da alimentação, fazem exercícios físicos? Vamos ver? Então, meu nome é Elisiane Vacari. Eu trouxe a rotina de esportes, uma vida mais saudável desde criança, apesar de estar numa família onde tem uma rotina alimentar saudável, mas não tinha foco em exercício físico. Fui uma criança obesa e aprendi desde cedo a ter bons hábitos, buscar o esporte, buscar uma alimentação mais adequada. Na fase adulta, acabei tendo alguns problemas de saúde, uma arritmia cardíaca devido a uma obesidade. Foi onde definitivamente resolvi fazer uma mudança de hábitos de vida, trazer uma alimentação saudável e prática de exercícios físicos diários. Eu acho que a gente precisa dar um primeiro passo e não esperar motivação, mas colocar uma disciplina. Um autocuidado, o que eu gostaria para mim, o que eu preciso fazer para alcançar isso e fazer acontecer. Com a rotina de exercícios físicos e alimentação mais saudável, eu consegui deixar hoje minha saúde perfeita, todos os exames estão perfeitos, o pequeno problema que eu tinha de arritmia cardíaca desapareceu, assim como uma diabetes infantil também desapareceu com a rotina de exercícios físicos. Meu nome é Nora Ney, tenho 66 anos e eu pratico exercício físico há 13 anos, sem interrupção. E eu me sinto muito bem, eu tenho muita saúde, graças a Deus, né? Eu cuido muito bem da minha alimentação e faço yoga 3 vezes na semana e musculação todos os dias. Nunca é tarde para começar, eu sempre falo para as pessoas, vão para a academia, vão fazer algum tipo de exercício físico, porque só faz bem para o corpo da gente, para a mente, né? Então, e eu como tenho uma saúde muito boa, eu já atribuo a isso também, porque eu não tomo nenhum remédio contínuo, nunca tomei e eu tenho uma saúde perfeita, eu posso te dizer, com a minha idade eu tenho uma saúde perfeita. Claro que também cuido da minha alimentação, não é só academia, né? Não adianta tu vir para academia e depois tu comer tudo que tu bem entende, também não é assim, a gente também tem que ter ser um pouco regrada também na alimentação, né? E cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais eu cuido da minha alimentação, sabe? Que eu gosto muito desse cuidado que eu tenho comigo mesmo. Eu acho que quando a gente se ama não adianta, porque não pode ser diferente, né? A gente tem que se cuidar, porque se a gente não se cuidar, quem vai cuidar, né? Doutora, a gente viu aí então, né, alguns depoimentos das pessoas falando aí sobre como cuidam do coração. Quem que é mais afetado por essas doenças cardíacas, o homem ou a mulher? Bom, na verdade os homens são mais afetados, tá, pela doença cardiovascular, por uma série de fatores, mas os homens sim são os mais afetados. Agora, as mulheres acham que realmente doença cardíaca é coisa de homem, que elas não são tão afetadas assim, estão meio que não, com a gente não vai acontecer. E não é bem assim, né, doutor? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Se perguntar para uma mulher hoje qual é o maior receio, elas vão dizer câncer de mama e tudo mais, não que não deva se preocupar com isso, mas a doença isquêmica, o infarto, ele é extremamente prevalente, tanto que nas mulheres é a principal causa de morte. E tem modificado esse perfil, principalmente pela mudança de estilo nas últimas décadas do perfil feminino. Então, as mulheres têm tido mais estresse, mais exposição a fatores de risco, alimentação inadequada, pressão alta, diabetes e por aí vai. E isso tem feito com que as mulheres tenham uma mortalidade alta, ainda inferior aos homens, mas tem subido bastante nas últimas décadas. Então, atenção, mulherada, hein? E qual é o impacto do estresse
pelo coração? Então, apesar de negligenciado durante muito tempo, nas últimas 2 décadas, vários trabalhos têm mostrado que fatores psicológicos têm, sim, associação negativa com a doença cardiovascular. Estresse, ansiedade e depressão, que muitas vezes foram relegados ao esquecimento durante muito tempo. Hoje, o cardiologista que quer tratar os fatores de risco tem que investigar isso, tem que tratar de forma adequada, porque sim, aumenta o risco de infarto e aumenta o risco de mortalidade cardiovascular. Por si só ou Por tem si que só. vir por si só? Por si só. Não precisa ter nenhum Isoladamente, outro fator de risco. sem outro fator de risco, o Olha. estresse, ansiedade e depressão são sim associados ao aumento de mortalidade e aumento de doença cardiovascular. É uma preocupação bastante grande porque a nossa sociedade, sim, está estressada. Exato. Cada vez mais as demandas são maiores, a vida é corrida, né, é exigido produtividade, ou seja, tudo isso acaba levando ao estresse e aí muita atenção, né? Exato, exato. Na verdade, os hábitos modernos acabam sendo, em muitos casos, péssimos, porque eles exigem essa questão da produtividade, estresse, ansiedade, uma alimentação inadequada, aquela mais rápida possível, que são os alimentos ultraprocessados, dedicação ao trabalho de forma exagerada, sem atividade física, gerando obesidade, diabetes e aumento de risco de doença cardiovascular. Aí é a combinação perfeita para problema de coração e Exato. tantos outros, Exato, né? E tantos exato, outros. E aí vamos entrar então na prevenção, né, doutor? Porque é a melhor forma de cuidar do nosso coração. Conta pra gente quais são os principais hábitos de prevenção que a gente deveria ter no nosso dia a dia. Perfeito. Na realidade, é claro que existem pessoas, como eu falei anteriormente, que mesmo com todos os cuidados vão ter doença cardiovascular. Mas se a gente puder evitar de alguma forma, deveria ser feito isso. O primeiro fator, sem dúvida nenhuma, é a mudança de estilo de vida, em que os fatores que são potencialmente negativos devem ser afastados. Cigarro, nem pensar. Agora, tratamento de fatores de risco, pressão alta, diabetes, colesterol alto. E isso, em parte, pode ser auxiliado por uma alimentação adequada, como havíamos conversado, com atividade física regular, pelo menos 150 minutos de atividade física. Que atividade física é mais recomendada para evitar um problema no coração? O ideal são atividades aeróbicas. Sim. Só que qualquer atividade física sendo praticada está de excelente tamanho. Então, aquela que faz cansar é melhor. Mas se a pessoa está sedentária, que vive na frente de uma televisão e não faz atividade física nenhuma, o fato de caminhar já está auxiliando a reduzir o risco de doença cardiovascular. Mas o ideal, obviamente, é uma atividade física que faça a pessoa cansar, uma atividade física aeróbica, corrida, dança, bicicleta, natação, aquilo que a pessoa se sinta mais confortável, com mais prazer para praticar aquilo. Em média, quantas vezes por semana? Em torno de 3 vezes por semana, um total de 150 minutos seria o ideal. E aquelas pessoas, né, que não fazem nada, são sedentárias, aí final de semana vão jogar futebol, vão fazer atividade, vão correr, né? Isso Sim, é recomendado, né? Na realidade, o fato de ela estar fazendo uma atividade física já auxilia em algum ponto, mas não é o ideal, porque às vezes são pessoas que utilizam aquele homem que gosta de praticar o futebol porque depois tem o churrasco e a cerveja. Então, não adianta tentar compensar com atividade física só de futebol. O ideal é realmente que seja pelo menos 3 vezes por semana, em torno de 150 minutos, e não uma atividade isolada, porque apesar de melhor do que não fazer nada, não é o ideal. Sim. Doutor, o nosso tempo está encerrando, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse, então, um recado, uma mensagem para os telespectadores. Não, ótimo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. O fato de poder colocar informações mais claras para o telespectador é excelente. O ideal, então, para aquele que está assistindo, seria o fato de tentar mudar o estilo de vida. Tentar se dedicar a uma alimentação mais saudável, tentar se dedicar a uma atividade física regular, controle do peso e, consequentemente, o controle dos fatores de risco, se possível, acompanhamento com o médico, que pode ser o seu médico, um generalista na unidade básica de saúde, para orientar da melhor forma como tratar esses fatores de risco, caso eventualmente tenha. Cuidar da saúde é mais fácil do que depois ter que cuidar da doença. Exato, exato. Excelente. É exatamente essa a dica. Doutor, a gente agradece muito a sua participação aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Claro, estou à disposição para uma próxima vinda. Muito obrigado. E assim nós vamos encerrando Nossa Saúde de hoje, que falou sobre a saúde do coração. Ficam aí então os alertas do Dr. Daniel. Para você um abraço, obrigada pela audiência. Até o próximo programa.